cumprimentar mais uma vez a todos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez trazendo uma palavra de reflexão aos irmãos. Eu gostaria de lhe convidar para orar juntamente comigo, pedindo mais uma vez a bênção do Senhor. Eterno Deus, Pai querido, te damos graças por esse momento em que estamos diante de Ti, Senhor, mais uma vez, com o propósito de trazer uma palavra à Tua igreja, aos Teus filhos, Pai. Pedimos a Tua bênção por cada um que nos ouve, que nos vê, que as Tuas mãos estejam estendidas, Senhor, para abençoar, para fortalecer, e que eles possam se alimentar da Tua palavra, serem edificados, e que a Tua presença os alcance de uma forma maravilhosa. É o que nós te pedimos por fé, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, queremos ler apenas um versículo que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, o versículo 1, que diz assim: Sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. Os crentes da igreja primitiva, eles não tinham uma nomenclatura que pudesse fazer distinção entre a igreja e o judaísmo. A igreja estava dando seus primeiros passos no registro do evangelista Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, e para alguns judeus, a igreja não passava de mais uma seita judaica. E por algum tempo pensou-se dessa forma acerca da igreja. Porém, com o passar do tempo, percebe-se que haviam diferenças enormes entre a igreja e o judaísmo, e essa distinção fez com que alguns nomes fossem adotados para que pudessem identificar então a igreja do Senhor. Um dos nomes que foi colocado, que foi dado à igreja, por algum tempo ela foi chamada por algumas pessoas de os nazarenos. Lá em Atos, no capítulo 24, no versículo 5, o apóstolo Paulo, inclusive, ele é acusado de ser chefe da seita dos nazarenos. Claro, isso porque eles pregavam a Jesus, conhecido como Jesus de Nazaré, portanto Jesus o Nazareno. Daí, durante algum tempo, essa expressão nazarenos ou seita dos nazarenos ser atribuída à igreja. Passado algum tempo, outros nomes foram dados, como por exemplo, foram também chamados de os do caminho, em Atos 9, no verso 2, quando Paulo está indo em perseguição à igreja em Damasco, e ele pede cartas para que possa trazer arrastados homens e mulheres crentes em Jesus. No verso 2 do capítulo 9, nos diz que o apóstolo Paulo pediu cartas a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. É claro que essa atribuição, esse nome dado também à igreja, devia-se ao fato de que Jesus se apresentava como sendo o caminho. Ele mesmo declarou, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E os discípulos pregavam a Jesus como sendo o caminho para Deus, o caminho para o céu, o caminho da salvação. Por isso, de tanto afirmarem que anunciavam o caminho, também começaram a ser chamados de os do caminho. Porém, há dois nomes que talvez sejam os que mais representem a igreja nos seus primeiros passos. Por algum tempo, foram chamados também simplesmente de discípulos. É bem verdade que essa expressão ela é muito usada nos evangelhos. A multidão dos que seguiam a Jesus
por muitas vezes foram chamadas de discípulos, os 12 eram chamados de discípulos, e lá em Atos dos Apóstolos também a expressão discípulos é atribuída aos seguidores de Cristo. Lá no capítulo 6, verso 2, os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Então, essa expressão ela é muito adequada, se adequa muito bem, porque a palavra discípulo não é, quer dizer seguidor, alguém que segue um mestre, alguém que confia e acredita nas palavras de um mestre e buscam tornar-se semelhantes a ele, buscam seguir o seu exemplo, o exemplo desse mestre, procuram ser como o seu mestre. Em outras palavras, os seguidores de Jesus, aqueles que anunciavam as boas novas do reino, buscavam, procuravam, se esforçavam para ser semelhantes a Cristo, para imitarem a Cristo. E o padrão para que alguém pudesse parecer com Jesus, para que alguém pudesse ser semelhante a Jesus, de fato era a sua palavra. Sabemos que muitas pessoas gastam milhares de reais em cirurgias plásticas, tentando parecer com alguém que admiram. Há outros que são influenciados por pessoas que facilmente são formadores de opinião e que essas pessoas são tidas por referências, por exemplo. E há pessoas que se identificam e buscam se assemelhar, parecer, seguir pessoas a quem admiram. E há inclusive até no meio evangélico, pessoas que imitam pregadores, imitam cantores e querem se tornar parecidos com, como já disse, aqueles a quem admiram. O discípulo é isso, é alguém que quer ser como seu mestre, é alguém que aprende e quer ser parecido com ele. Na grande comissão, o próprio Jesus, quando chama os 12 para que eles vão por todo mundo e anunciem o evangelho, lá em Mateus no capítulo 28, versos 19 e 20, ele vai dizer assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as, quer dizer, ele faz discípulos, Jesus faz discípulos, discipula 12, chama esses 12 e ordena que eles sejam multiplicadores de discípulos, que eles peguem aquilo que aprenderam com Jesus e repassem a outros e façam novos discípulos, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aquilo que vocês de mim aprenderam, aquilo que de mim receberam, repassem a outros, ensinem a outros. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma outra palavra que também vai identificar muito bem a nova igreja, a igreja de Jesus, que está começando a dar os meus passos, é a palavra cristã. Essa palavra, na verdade, ela foi inventada exatamente para se adequar a essa realidade. É uma palavra que não existia e ela deriva da palavra Cristo, que significa ungido, e a palavra cristão, na verdade, ela vai significar literalmente seguidor de Cristo, aquele que segue a Cristo, ou aquele que vive conforme os ensinamentos de Cristo. É uma palavra que ao longo do tempo ela foi banalizada. Hoje qualquer pessoa que simpatiza com a fé cristã se autodenomina cristão, mas na verdade, ao pé da letra, a palavra significa seguidor, alguém que segue os exemplos de Cristo, alguém que anda nos passos de Cristo, alguém que imita a Cristo, alguém que faz aquilo que Jesus ensinou. Então esse é o real significado da palavra cristão. O apóstolo João, no capítulo 2, sua primeira epístola, ele diz, no verso 6, que aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Se nós dizemos que somos cristãos, se nós adotamos para nós essa nomenclatura de cristão, então temos que viver conforme
Jesus viveu, andar conforme ele andou e tê-lo por referência maior, tê-lo como o exemplo a ser seguido, termos como o nosso modelo de imitação, a quem devemos de fato imitar, nos tornando, portanto, parecidos com ele. O cristão verdadeiro, o cristão autêntico, aquele que busca viver e andar conforme Jesus andou, segundo o apóstolo João aqui exorta, é aquele cristão que vai cumprir pelo menos 3 ressalvas, não é? Ele tem 3 características importantes, esse cristão verdadeiro, autêntico. Primeiro, ele é um bom ouvinte das palavras do Senhor. Ele é um bom ouvinte da palavra de Deus. Segundo, ele é também aquele que não somente ouve, mas retém aquilo que ouviu. Ele aprende com Jesus. Ele aprende com o Senhor. Ele aprende aos pés do Mestre. Ele não somente ouve e é como quem escuta e entra pelo ouvido e sai pelo outro. Não. Ele ouve, mas aquilo que ele ouve desce ao seu coração. Entra na sua mente. Ele aprende aquilo que ele ouviu e ouve, aprende e coloca em prática. E vive segundo o que ouviu e segundo o que aprendeu. Então, ouvir de Jesus é o primeiro passo. Ouvir a sua palavra, ser um bom ouvinte da sua palavra, é o primeiro passo. Lá em Mateus, no capítulo 17, no verso 5, Jesus estava no Monte da Transfiguração, no Monte Tabor, e diz que ele foi envolvido por uma nuvem e uma voz saiu da nuvem. E essa voz dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. O próprio Deus recomenda que o escutemos. O próprio Deus nos manda ouvir o seu filho. Lá em Cafarnaum, certa vez, Jesus numa sinagoga, ele começa a ensinar acerca da vida eterna, vida essa que vem a partir dele, sendo ele, portanto, o pão da vida. E ele vai discursar um discurso muito pesado, muito forte, inclusive dizendo que quem não toma parte do pão que é o próprio Jesus, que é o pão da vida, não tem parte com ele. E diz lá em João, no capítulo 6, no verso 60, que muitos dos discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Quer dizer, não é fácil ouvir o que Jesus tem a dizer, porque muitas vezes aquilo que ele tem a nos dizer nos leva ao confronto com nós mesmos. Então as pessoas que eram seus discípulos, que o seguiam, a multidão dos seus seguidores, diziam: esse discurso é muito duro, é muito pesado, quem pode ouvir? No verso 66, João registra que muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andaram mais com ele, por causa do seu ensinamento, daquilo que ele ensinava, pois não podiam ouvir aquilo que ele ensinava, não conseguiam adotar na prática aquilo que dele eles ouviam. No verso 67 e 68, o Senhor Jesus ele vai dizer para os 12, vocês também querem vos retirar? Também querem ir embora, me deixar? E a resposta de Simão Pedro é a seguinte: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos? A quem iremos ouvir, senão a ti? Pedro reconhece que precisam, que é uma necessidade, ouvir as palavras do Senhor, pois são palavras de vida eterna. Em Mateus, no capítulo 13, 17 e 18, Jesus vai dizer assim: mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois, em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, o que Jesus tem a nos dizer, e nós podemos, portanto, ouvir o que ele tem a nos dizer, nos torna ou faz de nós bem-aventurados. O apóstolo Paulo, que discipulou a Timóteo e recomenda a Timóteo que seja também um discipulador, ele vai dizer na sua segunda carta, no capítulo 2 e verso 2, que
as coisas que de Paulo Timóteo ouviu, na presença de muitas testemunhas, ele confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Que ele repasse adiante aquilo que ele ouviu de Paulo, porque o que ele ouviu de Paulo é o que Paulo ouviu de Cristo. O que Paulo ouviu de Jesus, o que Paulo recebeu do Senhor, ele repassou adiante, ele ensinou a Timóteo, e Timóteo agora tinha que repassar a outros aquele que de Paulo ele havia ouvido. Ouvir apenas não, ouvir e aprender. Jesus, em Mateus no capítulo 11, no verso 29, se apresenta como referência para nós, de quem nós devemos aprender. Quando ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Há pessoas que não conseguem lidar com essa questão, que não conseguem ser humildes de coração, mansos de coração, porque não aprendem com o Senhor. Ele é o nosso referencial. Ele diz que nós temos que aprender com Ele, aprender de mim, aprender com o Senhor, ouvir as suas palavras e aprender dele. Paulo ainda a Timóteo, no capítulo 3, na sua segunda carta, no verso 14, ele vai recomendar ao seu discípulo que aquilo que dele aprendeu, ele possa, então, guardar. Ele vai dizer assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Paulo fala com muita propriedade, com muita ousadia. Tu, Timóteo, aprendeu de mim, aquilo que de Cristo eu aprendi. Então, o que de mim aprendestes, permanece, vive, coloca em prática. O próprio Paulo, mais uma vez, ao escrever aos Efésios, no capítulo 4, contrastando a vida cristã com a vida de devassidão dos gentios, ele vai repreender alguns crentes, dizendo que eles precisam mudar o seu modo de viver, pois não podem viver semelhante à vida dos gentios. Pois os gentios viviam com a sua mente entenebrecida, obscurecida pelo pecado. Estavam cegos espiritualmente. Então os cristãos não podiam viver conforme os gentios, porque eles não haviam aprendido assim de Cristo. É o que Paulo diz no versos 20 e 21. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que dele ouvistes e nele fostes instruído, conforme a verdade em Jesus. Quem aprende com o Senhor muda o seu estilo de vida. Quem aprende com Jesus se esforça para ser parecido com Ele, para ser semelhante a Ele. Esse é o último ponto. Na verdade, nós ouvimos, nós aprendemos e nós colocamos em prática. E nós obedecemos aquilo que nós ouvimos e aprendemos. Jesus, escrevendo ou ensinando, não é? Em Mateus, no capítulo 7, a parábola dos dois construtores, ele vai dizer assim, todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica. Observe bem, ele vai dizer aquele que ouve e pratica. Aquele que ouve, guarda no coração e obedece, e vive a minha palavra. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem vive a palavra e pratica a palavra tem, portanto, firmeza espiritual. Não se abala com qualquer coisa. Não se deixa levar, então, pelas dificuldades desta vida, mas está firme, está de pé, porque está firmado na rocha, que é o Senhor Jesus. É o que ele vai dizer acerca daqueles que não somente ouvem, mas vive, mas coloca em prática aquilo que escuta, aquilo que ouve do Senhor. Também o apóstolo Tiago, na sua epístola, capítulo 1, dos versos 22 ao 24, ele vai fazer uma recomendação importante. Ele vai dizer assim, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se queremos ser imitadores do Senhor, precisamos ouvir dele, precisamos guardar aquilo que dele ouvimos, aprender, reter no coração
aquilo que do Senhor ouvimos e precisamos colocar em prática, para que possamos ser verdadeiros imitadores do Senhor. O versículo que nós lemos, Paulo aos Coríntios, sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11 e verso 1, ele vai dizer que sejamos seus imitadores. É o que ele diz aos irmãos de Corinto. Sede meus imitadores. Se imitamos a Cristo, se aquilo que dele ouvimos, aprendemos, praticamos e nos tornamos dele imitadores, podemos então dizer a outros, nos imitem ou me imite porque eu imito a Cristo. Ser cristão de verdade é viver conforme a palavra do Senhor, aquilo que ele nos ensinou. É ter Jesus como padrão de exemplo. É ter o Senhor como um modelo a ser seguido. É parecer com Jesus. Se queremos ser cristãos autênticos, não apenas cristãos nominais, que dizem que são, mas na prática não são, porque o estilo de vida denuncia o contrário, porque a forma de viver diz diferente. Quantos não estão aí se autodenominando cristãos, mas não vivem aquilo que dizem que são? Então que sejamos cristãos autênticos, vivendo segundo aquilo que Jesus ensinou. Imitando, pois, a Cristo, tendo ao Senhor como a nossa referência e o nosso modelo a ser seguido. Que Deus nos abençoe em o nome de Jesus. Iremos fazer mais uma oração. E eu quero lhe convidar a orar mais uma vez comigo. Você que está enfermo, você que passa por lutas, por dificuldades, você que está precisando de um milagre, você que está necessitando de uma intervenção de Deus na tua vida, de uma porta aberta, você crê que Jesus pode fazer o milagre na tua vida, então ore comigo. Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus poderoso, que pode fazer além do que nós pensamos ou imaginamos. Um Deus que nos surpreende com o seu poder. Um Deus que nos atende nas nossas necessidades, naquilo que nós não podemos por nós mesmos fazer. Se você deseja fazer reconciliação com o Senhor, aceitar Jesus como teu Salvador, toma uma decisão hoje, toma uma decisão agora, e seja perdoado, e seja, portanto, também um imitador de Cristo. Viva segundo a sua palavra. Ore comigo nesse instante. Eterno e poderoso Deus, em o nome de Jesus, Pai, nós te clamamos nesta hora. Nós te oramos por essa pessoa que sofre, por essa família que sofre, Senhor, por aqueles que estão enfermos, que precisam, meu Pai, de um milagre. Pessoas, ó Deus, que estão, quem sabe, no leito de um hospital. Pessoas que estão, meu Senhor, quem sabe, desenganadas pelos médicos. Pessoas, meu Deus, que estão vivendo, Senhor, atribuladas, angustiadas, porque estão vivendo uma situação difícil nesse momento na sua vida. Nós clamamos a um Deus vivo, a um Deus poderoso, que tem poder para mudar qualquer situação. Entra, Senhor, com providência. Faz um milagre agora. Atende, Pai, a necessidade dos teus filhos. Nós te clamamos, nós olhamos a ti, Senhor, porque sabemos que tu és um Deus vivo, que pode todas as coisas, porque todo o poder está em tuas mãos. Todo o poder que foi dado nos céus e na terra. Aquele que se reconcilia, aquele que aceita a Jesus como Salvador. Perdoa, Deus amado, fortalece, sustenta com a tua mão poderosa, liberta, Senhor, e firma na rocha que é Jesus, e nos ajuda a vivermos, Deus amado, aqui nessa terra, segundo nos ensina a tua palavra, tendo a ti, Senhor, como o nosso modelo, como o nosso referencial, tendo a ti, Jesus, como um exemplo a ser seguido, e que possamos a cada dia sermos cada vez mais parecidos contigo. Essa é a nossa oração, é o que nós te pedimos e por tudo já agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. Que você, aonde você estiver, confirme com fé, dizendo amém. Que Deus vos abençoe em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.